caminho da verdade. Eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. O que é o consolo de crente? Uma pergunta. Quem aqui poderia me dizer o que é o consolo de crente? Glória a Deus. Quando nós lemos Salmo de número 23, o verso 4, diz que o consolo de crente é vara e cajado. Está lá, Salmo 23, verso 4. O que é o consolo de crente, irmão? Mas será que a gente se consola mesmo com a vara e com o cajado? A gente quer ser muitas vezes, irmão, o ego da gente. A gente quer que muitas vezes o ego da gente seja o quê? Massageado. Que muitas vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça em cima de todas as coisas. Mas nesta noite eu quero dizer algo para os irmãos. Ninguém pode ficar em cima do muro. Ou você está do lado de Deus, ou você faz parte do reino de inimigo. Não tem esse negócio. Irmão, eu estou em cima do muro. Esse dia agora eu conversando com um certo rapaz, eu pregando a palavra para ele, e eu disse para ele: olha, em cima do muro, o muro é até o muro do diabo. Por quê? Aí ele foi, e a gente meditando, eu disse para ele: porque do lado tinha uns anjos dizendo: passa para cá. E do outro lado os demônios com os braços cruzados, o camarada em cima do muro. Aí o camarada olhou e disse assim, ficou curioso, e ele fez uma pergunta para os demônios: mas por que vocês não estão me chamando para aí, enquanto os anjos estão me chamando para lá? Aí os demônios disseram: para que nós lhe chamarmos para cá, se o muro também é nosso? Os irmãos conseguiram compreender, irmão? Foi o que o demônio disse para ele: para que ele chamar para cá, se o muro é nosso? Então não existe essa de ficar em cima do muro. Ou estamos em Cristo, ou não estamos. Ou andamos em santidade, ou andamos em pecado. Ou andamos em fidelidade, ou somos infiéis. E no versículo 1 de Romanos, capítulo 8, nos diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão aonde, irmão? Em Cristo Jesus. Tem aquele hino, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Só que ele não conclui, não chega ao final do versículo, porque o versículo ele vai continuar dizendo que não andam, que não praticam o desejo da carne, mas anda segundo o Espírito para a glória de Deus. Quem deseja andar segundo a vontade do Espírito Santo nesta noite? Mas para a gente andar segundo a vontade do Espírito, temos que abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, do nosso ego e de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E quando nós lemos o versículo número 5, ele nos mostra esses dois caminhos. Prestem atenção no versículo Romano capítulo 5, ele mostra dois caminhos: os que estão em Cristo, que andam segundo o Espírito, e aqueles que andam segundo a carne. E ele nos mostra o propósito dos dois. Olha só para a nossa vida: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Agora, eis uma pergunta para nós: para onde nós estamos nos inclinando? Quais são as prioridades da nossa vida hoje? Porque, meus amados irmãos, dizer que está em Deus, qualquer um pode dizer. Sim ou não? A gente vê muitas pessoas fazendo o que é errado, mas não, Deus está na minha vida. Só que a minha Bíblia é bem diferente. Que Deus está na vida daqueles que realmente confessaram o nome de Cristo e se arrependerem dos seus pecados para a glória de Deus. E aqui hoje eu quero falar de dois caminhos: um que leva para a vida eterna, uma comunhão perfeita com Deus, e o outro que nos leva para a perdição, e se morrermos nele, o inferno nos espera. Uma vez uma pessoa disse para mim: vai pregar, falar só sobre Jesus, tu fala muito sobre o inferno. Olha só o que a pessoa queria: que eu falasse que Jesus era bom, que Ele nos ama, que Ele está te chamando como você está. Mas ela não queria ouvir
se ela continuasse no pecado e morresse nele, o inferno o espera. E muitos estão assim, querendo que a gente massageie o seu ego. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: se os irmãos estudar a Bíblia, vão saber que quem mais falou de inferno foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que mais nos apontou o caminho do inferno, da perdição, foi Jesus. E olha só para nossas vidas, e Paulo é que é assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo número 6 diz assim: porque a inclinação da carne é o que, irmão? A inclinação da carne é o quê? Mas a inclinação para o Espírito é o quê? E esta vida, e Pai, irmão, é vida plena. Aqui é vida plena em Cristo Jesus para a glória de Deus. Quem quer ter esta vida plena em Jesus para a glória de Deus? Quem quer ter vida e paz no nosso Senhor Jesus? É só se inclinar para as coisas do Espírito nesta noite. E olha só que eu trago o versículo 7 e 8, e é um dos versículos que mais causa temor no meu coração, porque vai dizer assim: porquanto a inclinação da carne é o que, irmão? Inimizade. Contra quem? Deus. Contra quem? Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Olha o versículo de número 8: portanto, os que estão na carne, como é incompleto, irmão, não pode agradar quem? Olha o perigo que nós corremos. Mas o que são, meus amados irmãos? A inclinação para a carne. Eu quero meditar um pouquinho com os irmãos. O que é isso? As obras da carne. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. E aqui nós vamos meditar um pouco. Olha só, Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 19. Eu gostaria que todos acompanhassem pela Bíblia, né? Eu quero que os irmãos saiam daqui entendendo e compreendendo o que Deus quer falar conosco. O perigo que nós corremos se nós continuarmos praticando as obras da carne. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas. As obras da carne ficam ocultas, é isso, irmão? Ela fica em oculto, ninguém percebe, ninguém vê. É assim? Porque as obras da carne, elas são o quê? Manifestas. As quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Olha só o versículo 19, ele começa muito profundo. Ele começa dizendo que as obras da carne é o que, irmão? Adultério. Eu acho que quem tem essa tradução aí em seguida, prostituição. Quem é que tem? Quem mais tem? O pastor Guilherme também tem, né? Na minha diz, uma diz prostituição. Na minha diz, meus amados irmãos, olha só: fornicação e impureza. Eu creio que nós todos está aí lascívia, é isso? Pronto, a lascívia é a última, nesse versículo 19. Olha só, meus amados irmãos, aqui está falando de todo tipo de imoralidade. Aqui está falando, meus amados irmãos, tem gente que pensa porque ele confessou o nome de Cristo, agora ele pode andar como ele quer, com a roupinha que ele quer, né? Acochadinho, só de blusinha, né? Aquelas roupinhas decotadas. Tem pessoas que pensam que ser crente é viver como o mundo vive. Não é, não é diferente para a glória de Deus. E tem pessoas no dia de hoje adulterando e se alegrando com o adultério. Tem pessoas na fornicação ou na prostituição e se alegrando com isso. Na impureza, todo tipo de imoralidade. E na lascívia.
Como é que começa o versículo 20? Idolatria, o que mais? Feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os irmãos entenderam o que é que a obra da carne faz, irmão? Nos impede de entrar no reino de Deus. Olha o perigo que corremos se a gente não deixar a obra da carne, meus amados irmãos, e se voltar para Deus de todo o nosso coração. Está escrito ou não está na palavra? Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui eu queria voltar um pouquinho aqui, meus amados irmãos. Olha só, e fala de idolatria, e fala de que mais? Feitiçaria no versículo 20. Aí uma pergunta para nós: o que é idolatria? Idolatria é só simplesmente se prostrar diante de uma estátua, é isso? Não. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Quem entendeu, diga amém? Idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Vamos aqui um exemplo claro. Tem pessoas que dizem assim: meu filho é tudo para mim. Ela está colocando o filho acima de quem? Ela está idolatrando o filho. Porque muitos pensam que é só quando a gente se prostra diante de uma estátua. Não é, irmão. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Um exemplo: tem gente que idolatra um jogador de futebol. Aí a gente já é outro contexto, depois pode entrar nessa parte aí, irmão. Olha só, que a idolatria, meus amados irmãos, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Tem gente trocando Jesus pelo namorado ou pela namorada. Entendeu? Tem gente que troca. Tem gente trocando Jesus pelo namorado. É a palavra, irmão. Ou nós somos de Cristo, ou nós estamos pegados nas coisas do mundo. Ou nós o adoramos, ou nós ainda estamos fazendo, cultuando a Baal, cultuando aquilo que não é Deus. Quem quer adorar o verdadeiro Deus nesta noite para a glória dele? Nós não precisamos colocar nada no lugar de Deus. Deus é suficiente na vida daquele que o adora em espírito e em verdade para a glória de Deus. Tem adorador nesta noite para a glória de Deus. Tem adorador do reino nesta noite. Feitiçaria. Tem gente que pensa que feitiçaria é só ir lá e fazer o trabalho para alguém, não é isso? Tem gente que pensa que é só isso. Irmão, tem hoje, eu costumo dizer, e alguns ditadores dizem, tem a macumba evangélica. Os irmãos já viram isso? Quem já viu isso? E como é isso? É o crente orar para Jesus matar ele. Tem gente assim, irmão. Tem gente que não tem um coração que perdoa, não. O coração dele está cheio de ódio, cheio de raiva. E na dia assim, agora ele vai ver porque ele desceu. Ele vai estar debaixo do meu joelho. Cuidado, meu irmão, com isso. Se nós não perdoarmos, Cristo também não nos perdoa. Amém? Então, olha só o perigo que nós corremos muitas vezes. Jesus quebra ele, tem gente que ora assim, meu irmão, quem é nós pedir para Jesus quebrar alguém, irmão? Tem muitos aí cometendo esses erros.
A nossa oração: Jesus, salva ele como tu me salvou, liberta ele como tu me libertou, transforma a vida dele como o Senhor transformou a minha. Olha mais, irmão, será que tem dentro da igreja esses dois pontos aqui, o próximo, inimizade e contento? Será que tem dentro da igreja? Tem? Será que tem, irmão? É triste, irmão, quando a gente vê e sabe que isso acontece dentro da igreja. O coração da gente fica exprimido, porque não era para acontecer. Tem crente que vai dar a paz do outro, às vezes vira a rua, lá vem fulano. Fulano vem ali, peraí, tem que ver logo um bequinho aqui, opa, peraí, aqui mesmo. Pode falar com o irmão. Ele vai para o céu, irmão. Se não houver perdão, não tem reconciliação. Amém, irmão?